E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês aqui no TalkFuts, o seu canal de futebol na internet, pessoal. E neste vídeo para a gente falar um pouco a respeito da bagunça que tem acontecido no time do Corinthians, tanto em bastidores quanto também em resultados dentro de campo, tá certo? Bom, antes da gente entrar no vídeo hoje, peço muita ajuda de todos para deixar o like, inscrição no canal e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais, é super importante, me ajuda demais, beleza? Bom, sem enrolação, então, simbora para o vídeo de hoje, pessoal, falar um pouquinho sobre o Corinthians, que tem um início de temporada bem ruim, tá? São 3 partidas com 2 derrotas e 1 vitória apenas, tá? Obviamente que é início de temporada, a gente releva e tudo mais, mas não é somente isso a questão do vídeo, é mais para a gente falar também um pouquinho, principalmente dos bastidores, de tudo que rola por trás dos bastidores dentro do Corinthians, que tem com toda certeza preocupado, né, os torcedores de forma geral, tá? Bom, a começar pelo comando técnico de Mano Menezes, né? Mano Menezes que foi aceito como técnico do Corinthians logo após a saída de Luxemburgo, se eu não me engano, mais próximo ali da reta final de 2023, né? Numa tentativa frustrada de melhorar os resultados, né, algo que não aconteceu, ao meu ver, e acredito que ao ver de muitos outros, né, ou no caso os torcedores, na verdade foi uma troca de 6 por meia dúzia que não teve nenhum tipo de relevância os resultados do Mano em 2023 e continuam não tendo em 2024, tá? Mas até a gente chegar no Mano, a gente precisa pontuar algumas questões inacreditáveis que têm acontecido dentro do Corinthians, mais os bastidores, tá? Desde que Augusto de Mello assumiu, muito se prometeu de reforços de peso, de coisas completamente positivas que aconteceriam ao longo da temporada, mas mesmo nesse primeiro início de mês, as coisas têm saído completamente fora do planejado ou fora do positivo, digamos assim, tá? Começando pela questão de contratações, né? O presidente prometia grandes nomes, mas até agora não chegou nenhum grande nome. Jogadores chegaram mais apenas como apostas, pelo menos na minha visão, acho que muitos de vocês também, no caso torcedores, que os nomes que foram contratados, convenhamos, você ainda não conhece, estão começando a conhecer. Tivemos a contratação de Félix Torres, de Rodrigo Garro. Rodrigo Garro, esse que ainda nem foi apresentado, pessoal, como reforço, porque de certa forma não foi liberado o documento para que seja feito o registro do jogador e seja definido como reforço do Corinthians. Muito pelo Tajeres querer um valor maior, digamos assim, pela aquisição. Visto que o Corinthians pagou a questão das taxas, comeram um valor e o Tajeres queria receber um valor um pouco mais livre de impostos, tá? Algo que o Corinthians tem rejeitado, tem tentado acionar a FIFA para que seja liberada a contratação do jogador, tá? E até o momento não houve nenhuma resolução nesse caso. Mas não é somente isso. Tivemos o Mateuzinho, que foi contratado até então como reforço do Corinthians por empréstimo, mas não foi apresentado, treinou nas instalações do clube, e o que aconteceu foi que o Corinthians não concordou com algumas cláusulas que poderia eventualmente pedir a devolução do jogador em caso de lesão, em caso de propostas, tá? Obviamente faz sentido, né? Você não querer liberação, o jogador está se destacando, é importante, de repente vou lá e chamo ele de volta. Mas isso é algo que deveria ter sido visto lá atrás, não depois de muito tempo, o que prova mais uma vez o amadorismo da presidência e da direção do clube. Não para por aí. Tivemos por que não falar de Lucas Veríssimo, que era dado como certo, mas recentemente apareceu a proposta de um time do Catar e o Benfica acabou vendendo o jogador, tá? Segundo o presidente, ele iria ser contratado, mas não aconteceu, tá? Foi basicamente algo semelhante ao que apareceu no São Paulo, tá? Que o Belmonte lá, nossa, fazia um estardalhaço, alguns falaram que a gente iria contratar, no final das contas não deu nada certo. Mas aquele ponto também partiu muito por conta também do empresário, jogador lá que, convenhamos, né? Agiram muito errado ali com o São Paulo, mas não veio o caso, aos passados, mas foi basicamente nesse mesmo modelo. O Belmonte prometia que ia contratar o jogador, no final das contas não pagou, ou não sei que acordo rolou, não foi comprado, ele acabou indo para o rival. Então, parecido aconteceu com o Lucas Veríssimo também. O presidente lá dava como certo, inclusive rolou um vídeo na internet em que estava ele junto com o Yuri Alberto Fagner apresentando um novo patrocinador master. Ele deu parece desconversado no semblante dele
E dito e feito, ele acabou indo para o time do Qatar, ou seja, mais uma proposta furada do presidente, tá? Para você ver como são as coisas dentro do Corinthians, tá? Rodrigo Garro, tivemos o Mateuzinho, tivemos o Lucas Veríssimo também que saiu. Tivemos, quem não lembra aí também do Gabigol, né? Segundo o presidente estava acontecendo ali, as negociações estavam avançando, no final das contas não rolou nem proposta. O Marcos Braz e o próprio Gabigol desmentiram que não houve nenhum tipo de proposta oficial por parte do presidente do Corinthians, a não ser falar que o Gabigol também era a cara do Corinthians, tá? Isso foi o de maior avanço que rolou ali nos bastidores, é mais uma situação complicada. O que dizer também da Pixbet, né, que era até então a patrocinadora Master, né, em que ela acabou tendo o seu contrato rompido com o Corinthians, até porque o Corinthians assinou com a VideBet, e o presidente falou que a VideBet assumiria os 20 milhões de dívidas, algo que foi desmentido. Quem vai ficar responsável pelo pagamento é o próprio Corinthians. A diretoria própria falou que ele acabou se confundindo ali na situação e, de fato, o Corinthians teria que arcar com os custos. Galera, então é fria atrás de fria que vai acontecer no Corinthians. Furada atrás de furada, e isso com toda certeza deixa o torcedor bastante irritado. E aliado a isso, a questão dos resultados do Mano Menezes, que desde o ano passado não veio colecionando nenhum tipo de resultado positivo, tá? E ontem, na derrota com o São Bernardo, foi mais uma partida vexatória. São Bernardo que estava jogando com um a menos desde os 10 minutos do primeiro tempo. O Corinthians não conseguiu vencer ou ao menos empatar o time com o time do ABC, tá? Bom, aí fica uma situação mais complicada ainda, com toda certeza. Para mim, pessoal, eu não sou torcedor do Corinthians, mas o Mano Menezes é um cara bem ultrapassado em relação às ideias de jogo, propósito de jogos, é um cara que está engessado, para mim parou no tempo, e desde a contratação dele eu sabia que era um mau negócio que o Corinthians estava fazendo, tá? Bom, temos um clássico aí pela frente contra o São Paulo, contra o meu querido Tricolor, vai ser na Neoquímica Arena. O mais provável disso acontecer é o São Paulo perder, né? O Corinthians conseguir mais uma vitória e manter o tabu. Vamos ver como é que vai ser o que vai acontecer nessa terça-feira, porque quando é jogos grandes assim, nesse ponto, de repente o Corinthians quer jogar, de repente eles querem a todo momento sair com a vitória. Eu acho que é mais pela questão do tabu, digamos assim, né? Bom, pessoal, eu queria saber de vocês aí, torcedores corintianos, o que vocês estão achando da situação do Corinthians, é muito importante. Também tivemos, deixa eu esquecer, na situação de ontem com o Yuri Alberto e o Mano Menezes. O Mano Menezes falando que você é burro bem na beira do campo, né? Me lembrou uma época passada do Fernando Diniz falando do Perninha, lá do Tietê. Enfim, tá? A gente sabe que isso acontece, né? Mas a gente vê que hoje a situação é bem complicada, a galera pode não aceitar muito bem, fica meio tristinho, não quer jogar bola, né? Como aconteceu tempos atrás. Enfim, a situação está complicada aí, é bom o Corinthians acordar antes que seja tarde. Enfim, todos os times têm que ter muita atenção quando se trata com bastidores ali, com contratações, com organizações ali administrativas, para que dessa forma não prejudique o andamento do time na temporada, tá? Apostas aí para o clássico contra o São Paulo? Aproveite com os comentários. O que vocês estão achando da gestão corintiana, galera? Aproveite com os comentários também, sempre muito importante, me ajuda demais. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, até mais e valeu!